Eu pedi permissão à Karina para ela me emprestar o login e a senha dela. Ela muito prontamente me emprestou. E aqui nós podemos ver as turmas dela. Tá. E aí eu vou escolher o oitavo 1. Eu vou fazer a mesma atividade que ela fez, mas não vou postar, tá? E aí ela me mandou o plano de ação com as perguntas e havia ficado com algumas dúvidas. Então, eu vou mostrar como é que eu fiz o passo a passo e as outras opções que nós temos lá, tá? Aí, quando a gente entra, tem o mural. Este mural aqui, vocês podem fazer um recadinho, ter alguma conversa e a gente vê as novidades, o que os professores postaram, tá? Ou algumas indicações. Isso aqui pode ser feito. Tá? Recado dos alunos. Então, essa parte aqui do mural, a gente é como se fosse um cartão de visitas à turma. Então, a gente vai vir aqui em atividades. Quando a gente vai em atividades, a gente percebe que já tem os tópicos aqui. Nós vamos em criar. Vamos criar atividade. Nós temos alguns tipos. Atividade comum, atividade com teste, pergunta, envio de material, reutilizar a postagem ou a criação do tópico. No caso, nós não vamos criar tópico. O nosso caso aqui é sempre atividade com teste. Nós vamos abrir sempre atividade com teste, tá? Porque por conta das perguntas, é no máximo 5. Então, nós vamos precisar fazer dessa forma. Clica aqui em atividade com teste. Coloca o título. Eu havia colocado atividade primeira semana, né? Então, vamos lá. Atividade primeira semana. Aí eu posso colocar língua portuguesa, que no caso... Aí eu venho aqui, ó, nesse Blank Quiz aqui, que é o formulário Google, tá? Eu vou clicar nele aqui. E ele vai abrir uma segunda janela, tá? Então, uma segunda aba. Então, a atividade está aqui e aqui está o formulário, tá? Aqui eu posso mudar o título do formulário, tá? Vou botar aqui só língua portuguesa. Tá faltando acento, vou deixar quieto. Aí, olha só o que eu fiz. Eu vim aqui no plano de ação da professora. Vocês estão conseguindo ver, né? Aí, focar nas perguntas. A primeira pergunta, ela colocou uma imagem. Como é que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou pegar essa imagem e vou salvar no computador, tá? Eu tenho uma ferramenta que eu gosto de usar, que é essa ferramenta de captura. No Windows, geralmente tem. Então, vem na ferramenta de captura, fui na atividade que ela me mandou e fiz isso aqui, ó. Selecionei a imagem, vim aqui, arquivo, salvar como e salvei no sistema, tá? No meu computador. Então, quando vocês verem uma atividade, vocês já podem ir salvando. Eu venho aqui, quando eu clico na questão, tem essas opções aqui. Eu vou colocar a imagem, no caso, Karina selecionou para que a imagem fosse a primeira coisa. Então, clico aqui na imagem. Se eu tiver um site para pesquisar, eu posso vir aqui e colocar o endereço, tá? Se tiver na câmera no meu sistema, eu posso pedir para ver lá, mas eu vou vir aqui no upload, que é mais fácil para mim. Então, eu vou aqui em procurar e vou fazer o caminho lá que vai estar a imagem. Eu vou lá em atividades, que eu estou salvando de todo mundo. Ó, Jesus, meu computador. Atividades. Primeira semana. Língua portuguesa. Aí aqui eu salvei, ó. Atividade 1, oitavo ano. Abrir. Tem mais alguém querendo participar? Pronto. Carregou a imagem. E aí eu vejo ela aqui, tá bom?
E aí eu venho cá na atividade e copio a orientação. Entendeu? Eu não preciso digitar novamente. Agora eu vou no sistema de copia e cola. Ó, isso. Aí, Ai, agora um pouco não. aí eu vou aqui, ó, no mais. Aí agora eu vou no sistema sem vergonha. Copiar. Eu não preciso demarcar o número, né? Colar. Aqui que fica interessante. Nessa atividade aqui, se ela for de múltipla escolha, ou seja, só uma for certa, eu venho aqui e coloco aqui múltipla escolha. Se for mais de uma opção que é a correta, eu vou colocar caixa de seleção, porque quando é múltipla escolha, quando você clica no outro, ele desabilita, tá? Então, nós temos, quando a resposta é mais de uma, você tem que colocar caixa de seleção. E aí a gente vem aqui nessa opção 1, copia e cola, ele já vem todos. Tá? Eu não preciso copiar um por um, só copio, vou lá, copio a pergunta, coloco aqui no título e vou lá, copio as opções e colo aqui, tá? Aí eu posso fazer alguns ajustes, né, para não ficar desigual e por aí vai. Aí, com relação ao texto, que também foi uma dúvida de Karina, Caixa de Pandora. Eu venho aqui, copio o título, Ctrl C, vou lá no sistema, vem aqui nesse TT. Aí eu clico aqui, ele vai mudar. Aí eu copio, coloco o título aqui, volto lá, copio o texto, Ctrl C. Aqui aí na descrição eu vou copiar o texto. Ele aparece aqui, entendeu? Então, em seguida, eu faço as outras... Aí aqui, depois eu vou no maisinho e acrescento as perguntas, tá? Aí, vocês também podem mudar a ordem, porque às vezes quando vocês estão lançando, não pode desconfigurar. Então, ó, por exemplo, a imagem aqui é primeiro. Eu venho aqui esses 6 pontinhos que tem aqui, ó, aparece essa cruzinha, e arrasto para cima ou para baixo, tá? Eu posso... essa questão aqui não existe. Então, eu venho cá e deleto. Quero mostrar aqui a questão também da chave de resposta. Quando a pergunta é fechada, caixa de seleção, múltipla escolha, eu tenho como apresentar a chave de resposta. Se é uma pergunta aberta, aí não tem como, tá? Aí, no caso aqui, eu vou aqui na chave de resposta e marco. Quando ele abre aqui, eu clico nas respostas. Eu vou clicar em qualquer uma aqui, que eu não lembro mais, não. Mas digamos que sejam essas 3 aqui. Aí eu posso deixar isso por concluído. E se for da minha opção, eu posso colocar o feedback da resposta. Incorreta e correta. No caso aqui, eu estou com preguiça, eu vou marcar só concluído, tá? Mas vocês têm a opção de colocar parabéns ou precisa melhorar, tá? Aqui também, vou botar outro maisinho aqui. Nós temos a opção de grade de múltipla escolha ou grade caixa de seleção, que no caso aqui seria para colocar o verdadeiro ou falso. Essas partes aqui são mais complicadinhas para montar, mas vou montar uma aqui, né? Tem uma que Karina postou que era verdadeiro ou falso e depois eu acabei só pedindo para marcar o V ou F, né? Aí eu venho aqui e vou fazer da seguinte forma. Coloca a pergunta aqui. Observe a imagem e marque. Eu venho cá, copio e colo. Não vou colocar a imagem, você já vê. Colunas. Coluna 1, coluna 2. Coluna 1, verdadeiro. Coluna 2, falso. Aí o aluno vai marcar, entendeu?
Aí eu venho aqui nas linhas, que no caso são essas aqui, copio, Ctrl C, e venho aqui e colo, Ctrl V, tá vendo? Aí o aluno vai ter, ele vai ver aqui, ele vai aparecer a coluna na frente, ele vai poder marcar se é verdadeiro ou falso. Então, no caso das perguntas que são verdadeiro ou falso, tem que fazer desta forma, tá? Deixa eu ver. Posso colocar vídeo aqui, eu já tinha mostrado no outro link. E dessa mesma maneira, posso fazer a grade de múltipla escolha da mesma forma, tá? Eu pedi caixa de seleção, aí quando o aluno vier responder, aí eu vou aqui, ó. Viu como é que aparece depois que você sai? Deixa eu clicar fora aqui, no outro. Aí, fica assim, a frase aqui e aqui na frente, o verdadeiro e o falso, ele vai poder marcar. Quando a pergunta é de verdadeiro ou falso, ela tem que ser desta forma, tá? Terminou de fazer as atividades? Ah, tá. Tem outra opção aqui que eu vou fazer, o maisinho, que é a lista suspensa, que eu acho que vocês não vão utilizar. Que é quando, por exemplo, quando a gente tem aquele formulário que pergunta de qual cidade você é e aparece a lista de cidades para você clicar. Eu acho que raramente vocês vão precisar usar a lista suspensa. Terminou, vocês vão vir aqui em configurações. Na verdade, ele vai salvando automaticamente. Tá vendo aqui, ó? Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Mas eu gosto de vir aqui em configurações e clicar em salvar. Vocês têm a opção de fazer o seguinte: limitar a uma resposta, tá? Quando você clica lá em configurações, ou também editar após o envio, que é a questão que alguns alunos estavam questionando, né? Se questão da eu enviei, fui errado, eu queria consertar, não tem como. Se vocês acharem que é viável para o aluno editar, vai vir aqui e vai clicar em editar após o envio. Se também quer ver os gráficos, pode colocar aqui, tá? Limitar uma resposta, o aluno é o correto. Eu vou deixar aqui o editar, vou em salvar. Aí aparece aqui o nome salvando, já foi salvo. Eu posso fechar a guia e voltar aqui, ele já está salvo, tá? Aqui no cantinho, deixa eu tirar aqui, aqui no cantinho, eu tenho essa setinha aqui. Nessa setinha, eu posso programar a atividade. Por exemplo, essa atividade aqui, é da semana que vem, eu quero que ela esteja disponível a partir da segunda-feira. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a data, 27, e o horário. O horário é a partir das 8 horas, porque 8 horas. Programei, tá? Aí ficou salvo. Aí aqui ele aparece. Eu venho aqui, vou editar outra vez, as turmas, tá? Essa atividade, no caso da Karina, ela tem 3/8 anos. Ela vai vir clicar nessa setinha. Opa, deixa eu tirar a programação. Eu vou vir aqui nessa setinha e vou marcar todas as turmas a que ela pertence, entendeu? Então, por exemplo, se essa atividade do 8º ano é também do 7º ano do EJA, eu posso vir aqui e marcar também, entendeu? Ó, 8º ano EJA, sei lá, vocês sabem qual é a melhor opção. Então, você já consegue marcar para todas as turmas que forem necessárias uma única vez. Vocês não vão fazer em cada turma. Vocês vão fazer um só e vão vir aqui e vão marcar quais turmas ela pertence. Então, lá, essa atividade é só dos 8º anos matutino. Então, do Pedro Canário Ribeiro. Então, eu vou deixar aqui desse jeito. Fecho.
Posso programar a data de entrega, mas eu acho viável não deixar, tá? E vim aqui, novamente, tem que fazer isso aqui primeiro, tá? Desculpa. Aí você vai criar atividade. Criei a atividade, depois eu vou apagar, tá? Criou a atividade, ele vai aparecer lá na parte de atividades. Tá aqui, atividade, primeira semana, língua portuguesa. Você vai clicar nela e vai arrastar até língua portuguesa, tá? Puf, apareceu, ela vai aparecer na aba aqui de língua portuguesa. Aí, deixa eu ver, acho que não veio não, peraí. Clicar e arrastar. Vou arrastar até a aba lá. Aí tá postado aqui, o aluno vê na aba. Mas independente disso, igual vocês estão vendo aqui, ó, dá para ver. Eu estou vendo aqui que tem atividades que estão como rascunho. Então, acho que o professor ainda não postou. Acha que postou e não postou, tá? Como essa atividade é fake, eu vou apagar, excluir, para não confundir os alunos, tá? Quando você posta atividade, essa aqui, nós temos 9 entregues, 22 atribuídos. Aí eu vou clicar aqui para ver, tá? Quem fez? São essas pessoas aqui, ó, que devolveram. Essas pessoas que estão atribuídas, elas ainda... Essas pessoas que estão atribuídas aqui, elas ainda não fizeram, tá? Tem como ver, ó, por nome. Aí eu vejo aqui. Deixa eu ver os entregues. Só os entregues. São esses aqui. 9, então, nessa turma do 8º 1, somente 9 alunos conseguiram terminar. Aí é onde eu estou vendo a Liene, pessoal, postando, tirando o print ou postando isso daqui para poder colocar lá no grupo. Ó, gente, cá em cima, vocês têm trabalhos alunos e instruções. Podem acrescentar comentários à turma, tá? Ó, atenção, vamos fazer as atividades com carinho. Vou botar um negócio aqui. Aí eu venho cá e posto, tá? O aluno vai ver esse comentário, que é a questão deles poderem conversar, no caso. Ó, professora, não entendi isso daqui. Eles podem fazer os comentários embaixo. Gostei da atividade, eu não gostei, tá? Volta aqui. Mas o mais importante a gente consegue ver por aqui, tá? Você vem aqui em atividades, clica na atividade que você fez, tá? Língua portuguesa. Vê aqui, ó, 9 entregues. Continuo no M1, entendeu? E aqui eu vejo. Se eu clicar aqui no formulário, ele vai abrir o formulário. Quando eu cliquei, aí eu venho aqui, tá vendo esse lápis aqui no canto? Eu clico nele, em editar, eu consigo ver as respostas, tá? Quando eu clico nas respostas, eu posso ver o resumo, aí aqui eu vejo, tá? Perguntando, eu não quero ver não. Eu posso ver o resumo, tá? Quantas pessoas acertaram, ó, as respostas corretas. Lembrando que são 9 alunos. Eu vou tirar o som, tá? São 9 alunos que responderam até o momento. Desses 9, só 5 acertaram essa daqui, entendeu? Só 8 acertaram aqui, 7. E aí eu consigo ver. Consigo ver o gráfico. Cá em cima, eu posso ver por pergunta, tá? Quantas pessoas acertaram ou clicaram no que está errado, tá vendo? E eu posso ver individual, tá? E aí aqui eu vejo por aluno, ó. A Eduarda, ela respondeu isso aqui. Eu consigo ver o que ela marcou e onde é que ela está errando, tá? Aqui ela acertou.
Essa daqui, ela errou uma questão e aqui ela marcou, faltou uma marcação dela, tá vendo? Então, eu consigo ver o feedback individual dos alunos por aqui, ó. Por enquanto é só. Tchau!